criminosos considerados de alta periculosidade, personalidades e até mesmo presos políticos estiveram no São José ao longo dos 128 anos. Mesmo depois da desativação do presídio em 2000, as histórias ainda permanecem na lembrança destas pessoas. Em 1900, em plena Belle Époque, um crime bárbaro revoltou a população da capital. Severa Romana, jovem esposa de 19 anos, grávida de 5 meses, foi assassinada pelo cabo do Exército, o cearense Antônio Ferreira dos Santos, quando tentava se defender de uma tentativa de estupro. Condenado a 30 anos de prisão, ele cumpriu pena na então cadeia pública de São José. Hoje, Severa Romana é considerada uma santa popular e representa um mito da moral feminina. Pedro, minha foda! Eu lhe mato, Severa! Não mata meu filho! A cidade de Belém ficou comovida com esse assassinato. O assassino, o acusado, foi apedrejado, ficou conhecido como a fera fardada. E Severa virou uma santa popular, né? No início da década de 1970, outro crime de muita repercussão chocou a sociedade. Foi preso em Belém José Paz Bezerra, o monstro do Morumbi, considerado um dos mais perversos serial killers do Brasil. José veio para a capital paraense depois de matar 21 mulheres em São Paulo e ter sido denunciado à polícia pela própria esposa. A crueldade e o mistério dos crimes chamavam a atenção da polícia. As vítimas do monstro do Morumbi eram encontradas sempre do mesmo jeito, nuas ou seminuas, pés e mãos amarrados por cordas improvisadas com pedaços de roupas. Depois de estrangular suas vítimas, o assassino jogava os corpos em terrenos baldios, no elegante bairro do Morumbi, na capital paulista. Aqui em Belém, o criminoso também matou mulheres. Ele perpetrou o 5º assassinato dele em Belém. E, inclusive, conduziu sua vítima para a mesma mata onde ele já havia eliminado as 4 outras. E lá ele iniciou a tentativa de homicídio. Entretanto, ele já nutria uma certa paixão por essa vítima e por isso ele optou por não consumar o crime. E foi por intermédio dessa moça, ela era comerciária, trabalhava no ramo de farmácia, que nós viemos a conhecê-lo. Ela marcou o encontro com ele na Praça do Relógio e nos mostrou quem era a pessoa. Em 28 de fevereiro de 1982, o catarinense Álvaro Thaís, o Henrique Cristo, que se diz Jesus reencarnado, reuniu-se com mais de 10 mil pessoas na Praça Dom Pedro II, no bairro do Comércio, em Belém. De lá, seguiu em procissão até a Catedral, onde interrompeu uma missa que era celebrada e quebrou um crucifixo, gerando grande tumulto. A polícia foi chamada. Henrique Cristo foi preso e levado ao São José, onde permaneceu por 15 dias na cela 14. Aqui em Belém, ele possuía muitos seguidores. Dezenas deles chegaram aí até o presídio pedir bênçãos a Henrique. Para alguns, o confinamento no presídio literalmente ainda ressoa na cabeça. João Capiberibe nasceu no município paraense de Afuá, na Ilha do Marajó. Logo criança, mudou-se com a família para a capital do Amapá, onde construiu uma importante carreira política. Aos 22 anos, veio estudar economia em Belém, onde fez parte da Ação Libertadora Nacional, contrária à ditadura militar existente na época. Começam então as perseguições políticas. Em dezembro de 1970, Capiberibe foi preso pelos militares e levado direto ao São José. Ele ainda lembra os detalhes da chegada à prisão. O preso era trazido pela polícia interna. Aqui tinha um banquinho, não é? E era raspada a cabeça. Pelava a cabeça com a máquina enferrujada que parecia que ia arrancando o couro cabeludo, né? Depois despiam o preso e ele saiu, com 4 guardas internos do lado, o preso só de cueca. No meu caso, eu desci daqui só de cueca, a gente desceu e atravessou os 2 pátios até o final na bateria de banheiro. Lá me empurraram 15 segundos no chuveiro,
aí depois molhado, com o pinico na mão, voltamos a atravessar para ir para a Solitária. Esse é o ritual de recepção aqui do Presídio São José na década de 70. Quando eles pelavam a cabeça que iam descendo com o preso, aí eles anunciavam, davam uma badalada, anunciando que ia acabar de chegar mais um preso, e aí os outros vinham todos para o pátio para ver quem era que estava chegando. Todas as vezes que eu tenho uma situação de tensão, no emocional, de estresse, o sino toca ainda na minha cabeça. Antes de dividir a cela com outros 95 presos no primeiro andar do prédio, Capiberibe conta que chegou a ficar 24 horas dentro da Solitária. A pequena cela, que ficava ao lado da não menos temida cela Cinzeiro, também servia de palco do cenário de tortura dos detentos. Eu me lembro que na época que eu fiquei já tinha um outro preso que estava há uns 10 dias confinado. Em geral, esse castigo era a recepção, né, dada a todos os presos que chegavam aqui. Raspava a cabeça e passava 24 horas na Solitária ou no Cinzeiro. Aí dependia do critério que ninguém sabe, né? Nunca se sabia. Né? Quem determinava devia ser o diretor ou o chefe da guarda interna. Capiberibe ficou 6 meses encarcerado aqui. Em junho de 1971, depois de ficar muito doente, foi levado para a enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Pará e internado por 1 mês. Com a ajuda da esposa e a conivência dos policiais responsáveis pela vigilância, ele fugiu pela porta da frente do hospital, começando um longo período de exílio. As condições aqui de alimentação, de higiene, de moradia eram cruéis, né? Terríveis. E eu terminei adoecendo seriamente. E aí, então, Janete, na época, conseguiu, junto à auditoria militar, depois de fazer vários exames, que eu fosse transferido para a Santa Casa. E eu fiquei lá, na Santa Casa, durante 1 mês e 20 dias, vigiado pela Polícia Militar do Estado do Pará, até que nós fizemos amizade com a polícia. Os policiais não conseguiam entender por que eu estava preso, se eu não tinha cometido nenhum crime, se eu não era contrabandista, que na época era comum, não era traficante de drogas. O que foi que eu teria feito para estar preso? Eles não entendiam, eles não conseguiam, eles não percebiam a violência política estabelecida pela ditadura no país, que não tolerava qualquer manifestação política, qualquer organização estudantil, enfim. E eu terminei muito amigo dos meus carcereiros da Polícia Militar, e aí então Janete contactou um barco, né, que saía do porto do Guamá, daqueles portos do Guamá, não me lembro mais qual, por volta das 11 da noite, e aí ela me levou uma roupa de médico, uma roupa branca, um óculos, e eu me vesti de médico e desci pelo corredor da Santa Casa, passei pelos meus carcereiros, não me reconheceram. Pegamos esse barco e viajamos até Santarém, depois de Santarém a Manaus, de Manaus a pertinho, próximo de Porto Velho a Guajará-Mirim, atravessamos para o outro lado da Bolívia, depois tomamos o avião, fomos para Cochabamba, La Paz, Desaguadeiro, Puno, Tacna, Arica e Santiago do Chile. De amanhã você vai ver que os tormentos tornaram São José em um barril de pólvora, que mais cedo ou mais tarde viria a explodir.